Então, muito obrigada pelo convite, Tuti. E eu me preocupei com o tema sobre que nós temos que conversar, que seria fronteiras entre ciência e arte. E me perguntei no que eu poderia contribuir como lógica, matemática, lógica, a essa discussão. E pensei em conduzir a minha participação, quando nós tivermos o TED a ser levado ao ar, pensei em como eu poderia argumentar que a lógica contribui de uma certa forma, pode contribuir para essa discussão das fronteiras ou das inter-relações entre ciência e arte, porque eu não acho que há uma fronteira. O que eu acho, de fato, é que ciência é arte e arte é ciência. Uma contribui fortemente para o desenvolvimento da outra e elas estão fortemente, intrinsecamente relacionadas entre si. Então, no que a lógica poderia contribuir? Em primeiro lugar, eu pensei em começar dizendo que hoje, contemporaneamente, nós podemos dizer que seja lógica. E creio que uma melhor abordagem, não seria uma definição, seria pensarmos a lógica como a ciência que estuda a razão. E como tal, que razão? Só do ser humano? Por enquanto estudamos a do ser humano. Então a primeira pergunta é, se a lógica estuda a razão, nós poderíamos afirmar que existe uma única razão? E eu queria argumentar que não, que a razão humana ela se constrói e se desenvolve na historicidade, pelo desenvolvimento científico e artístico e pela interrelação do homem com a natureza e com o ambiente, o meio ambiente. Então, de acordo com essa primeira posição, eu quero defender que não existe uma única razão, como tal, não deve existir uma única linguagem e, portanto, não deve existir uma única lógica. Só que costumamos chamar Aristóteles o pai da lógica, com seus trabalhos com a teoria do silogismo no século IV a.C. E do século IV a.C. até o início do século XX, portanto 24 séculos, com o desenvolvimento da filosofia, da matemática e da ciência em geral, argumentou-se sempre que existia uma única lógica, que seria a lógica aristotélica, que hoje nós chamamos de lógica clássica, e que na verdade era considerada uma área da filosofia. Mas com o desenvolvimento da matemática durante o século XIX, com problemas sérios que foram discutidos e que pareciam abalar os alicerces da matemática no comecinho do século XX, a lógica passou por um desenvolvimento muito interessante e ela deixou de ser considerada simplesmente como uma área da filosofia. Passou a se caracterizar como um fundamental para os fundamentos da matemática e hoje nós sabemos que ela tem uma interrelação muito forte com a filosofia, com a matemática, com a ciência cognitiva, com a linguística, com a computação, com a inteligência artificial, com a arte. E então eu queria conduzir a minha fala no nosso programa para estudar relações possíveis entre a estética, a ética e a lógica. Eu vou argumentar que a ética, para se desenvolver, ela tem que estar fundamentalmente baseada na estética e a lógica fundamentalmente baseada na ética, já que a lógica deve ser a teoria do pensamento deliberado, como tal, que deve servir para o desenvolvimento da ciência. Para pensarmos bem, portanto, conseguimos capturar através da lógica a base, os fundamentos, as leis do bom raciocínio. Nós não devemos possuir simplesmente virtudes como a honestidade e a sinceridade intelectuais e um amor pela verdade, mas precisamos ter as melhores e maiores concepções morais. Bom, e nesse sentido, nós estaríamos trabalhando com verdades pragmáticas, no sentido de Peirce. Nós não vamos defender que haja uma única verdade absoluta, a ser expressa pela lógica, descoberta pela ciência e a ser expressa pela arte. Nós temos verdades contextuais, que segundo um lógico brasileiro, Newton da Costa, nós temos uma teoria de quase-verdade, que seriam verdades parciais, no sentido de verdades que evoluem em busca de uma verdade mais absoluta para um futuro infinito lá para o fim dos tempos.
e que a ciência procura expressar através das teorias são o que nós chamamos de verdades parciais ou quase verdades, que seria um tipo de verdade pragmática. E como o desenvolvimento da ciência, o que busca a ciência? Capturar, através de leis expressas nas várias áreas do conhecimento, o que a ciência busca é expressar através de leis as regularidades da natureza. A ciência busca expressar essa regularidade e a arte, através dos tempos, também na historicidade, busca exprimir essa regularidade, não agora através de leis como a ciência, mas através da expressão do belo dessas regularidades. Eu também vou querer argumentar que a ciência e a arte procuram expressar essa regularidade através das áreas do conhecimento e através da expressão do belo. Mas eu, apesar de cientista e de lógica e de procurar capturar a regularidade da razão humana, eu acredito muito que a beleza que a arte expressa e que a ciência procura, através das leis, mostrar a regularidade da natureza, se ela fosse meramente consequência de leis, nós não teríamos a possibilidade da explosão, da espontaneidade, do belo, da vida. Então, quero argumentar que, apesar da regularidade da natureza e da possibilidade de expressarmos essa regularidade através de leis, a arte existe porque essa regularidade também é baseada no acaso, que, como diz Charles Peirce, corresponde à liberdade da natureza. Então, graças ao acaso, nós temos a explosão da espontaneidade, da vida e do belo, que pode ser expressável através da arte e exprimível através da ciência, que é o que o cientista busca através do aperfeiçoamento de teorias. Se a mente humana, que é expressada através da ciência e da arte, ela não possuísse um talento original para poder alcançar, capturar as verdades da natureza, eu quero dizer que isso seria infrutífero se as nossas faculdades epistemológicas da mente não fossem formadas e não evoluíssem sob as influências das próprias leis que investigamos e procuramos expressar através da ciência e da arte. Então, toda explicação científica de um fenômeno natural, eu considero que seja uma hipótese, como diz Peirce, de que há alguma coisa na natureza à qual a razão humana é análoga. Se nós considerarmos, como Peirce, a estética, a ética e a lógica como as chamadas por ele ciências normativas, nós vamos ver uma intrínseca relação que existe entre o belo e a base do raciocínio humano, que se expressa pela ética no caminho entre estética e lógica, para poder servir de base para o raciocínio científico, para o raciocínio, para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento da arte, ao lado da ciência, através da história. Eu gostaria de exemplificar essa imbricação entre ciência e arte, talvez através de um homem na história ocidental que seja o exemplo disso que nós estamos falando, Leonardo da Vinci, que representa exatamente o imbricamento do primeiro artista que também pode ser considerado cientista no mundo ocidental e do primeiro cientista artista.